envolvendo estados da federação e até outros países. Recentemente, na Operação 404, nós tivemos a participação aqui do Reino Unido e do Peru, mas essa operação ela se insere entre as atividades programadas para o mês da mulher. O dia 8 de março, nós fizemos a divulgação de um calendário de atividades envolvendo a retomada do PRONASSE, que foi assinada a semana passada pelo presidente da República, um seminário que está ocorrendo desde ontem aqui no Ministério da Justiça, com a participação de todos os estados também, os 27 estados e 18 municípios através de suas guardas municipais, trocando experiências, vendo as dificuldades para que a gente possa, ao final desse seminário, fortalecer a atuação das forças de segurança no enfrentamento à violência contra a mulher, uma violência de gênero, que é muito grave no Brasil. Nós tivemos um aumento em torno de 5% do número de feminicídios, o que é realmente assustador, além de que no Brasil você tem a cada dia 4 mulheres são mortas em razão de feminicídio e a cada hora 26 mulheres são agredidas. Portanto, são indicadores que nos obrigam a ter na política pública de segurança do país uma centralidade nesse eixo de enfrentamento à violência contra a mulher. Essas operações elas são financiadas parcialmente naquilo que diz respeito ao pagamento de diárias aos profissionais que participam delas, pela Senasp, é um papel importante nosso e por isso a gente vai sempre progressivamente investir cada vez mais nessas operações integradas. É um país de dimensões continentais, é um país que reclama a segurança pública, não é uma atividade que deva ser enfrentada apenas por um dos estados, isoladamente, ela reclama integração, atuação integrada, troca de inteligências para que a gente possa, de fato, acompanhar um crime organizado, que se modernizou, que se sofisticou, o que reclama do Estado brasileiro também atuação integrada, usando de inteligência, de novas tecnologias e principalmente da compreensão da importância dessa política pública de enfrentamento à violência contra a mulher. Essa é apenas uma das iniciativas desse mês em homenagem às mulheres e queremos, portanto, celebrar aqui os resultados e é uma política que nós vamos intensificar ao longo do ano. Para vocês terem uma ideia, e já agradecendo aqui o papel da Senasp e de todos os estados, e principalmente aqui das profissionais de segurança, delegadas de polícia, que representando as suas regiões, foram os profissionais destacados pelo conjunto das secretarias de segurança para fazer conjuntamente com a Senasp aqui esses anúncios. Nós vamos fazer uma apresentação também, que a delegada Fernanda, que é daqui da Senasp, vai fazer a apresentação. Depois, de forma rápida, nós queremos ouvir, hoje a palavra deve ser, hoje não, sempre, mas hoje também a palavra deve ser, principalmente das profissionais que atuaram diretamente nessa operação integrada, mas eu já queria aqui, até para ir resumindo a minha participação, dar alguns indicadores como resultante da Operação Átria. Então, nós tivemos 7.276 denúncias apuradas, e essas denúncias elas chegam por diversas modalidades. Ela chega como registro de ocorrência numa delegacia, chega através do telefone que qual é o número do 180, que é o número específico da violência de gênero, e chega por WhatsApp, que as secretarias têm num plantão em geral 24 horas, que permite, porque a violência ela precisa ser acompanhada em tempo real, para que você possa inibir a agressão ou até o feminicídio. Então, é importante que cada unidade das secretarias de segurança pública possam, em tempo real, acorrer a um chamamento, em geral, diante de uma situação de grave risco, e, portanto, essas denúncias foram da ordem de 7.276 em todo o país.
Decorrentemente dessas denúncias, nós tivemos 23.963 diligências policiais, que é exatamente o que impulsiona o aparelho investigativo do Estado. Então, a denúncia é feita, a partir daí você tem uma série de procedimentos decorrentes da denúncia para que a investigação se aprofunde e possa chegar a um bom resultado. Nessas diligências, nós tivemos exatamente 23 mil vítimas atendidas. Em geral, as diligências dizem respeito diretamente ao atendimento das vítimas. Nós vamos ver ali na frente que o número de prisões em flagrante é muito significativo, o que mostra que as denúncias foram feitas, as diligências foram determinadas pelas profissionais de segurança, e isso teve um impacto direto nas prisões em flagrante. Nós estamos falando aqui de agressores, de homicidas, de estupradores, de pedófilos. Então, é importante que o aparelho de Estado possa rapidamente, desde que provocado, responder à provocação que foi feita. Então, nós tivemos 23.963 vítimas atendidas, tivemos aqui 20 mil medidas protetivas solicitadas. Isso é quando, diante de uma situação de risco, o judiciário defere uma medida protetiva para que o agressor se mantenha a uma determinada distância, que não frequente o domicílio. Em geral, esses crimes são crimes de proximidade, fruto de relações familiares, conjugais, que, por próximas às relações, terminam permitindo esse ambiente tóxico onde muitas vezes a mulher, e tantas vezes a mulher está inserida numa sociedade misógina, preconceituosa, que nos últimos anos teve essa visão agudizada por força de um pensamento que, felizmente, nós estamos querendo modificar. Então, esse número de medidas protetivas é bem expressivo também, foram solicitadas 20 mil. E essas medidas, é uma informação importante para vocês, elas devem ser deferidas rapidamente, é o que impõe a legislação, e, em geral, elas são deferidas. A gente pode fazer uma avaliação aqui, as delegadas vão se manifestar, mas de que das medidas solicitadas, a gente vai divulgar no final da operação o número de medidas deferidas, mas pela experiência que nós temos e pela rapidez, o prazo legal imposto pela legislação para a apreciação e deferimento negativa da medida protetiva, mas, em geral, quando se pede é porque é necessária, e por ser necessária, na sua grande maioria, e como o prazo legal é curto para manifestação do Poder Judiciário, em geral, essas medidas são deferidas. Tem uma decorrência disso, que é a retirada de pertences, que elas vão explicar melhor. Houve também palestras, como o seminário que nós estamos realizando aqui, onde você vai aprofundando um sentimento de reflexão na sociedade sobre a importância de uma política na área de segurança pública voltada ao enfrentamento da violência de gênero. Nós tivemos inquéritos policiais instaurados e em andamento, 58 mil, é um número também bem expressivo. Tivemos desses inquéritos 17.958 que foram concluídos nesse período da operação. Nós estamos falando aqui de 3 semanas, o que significa que os números são efetivamente muito animadores, e os inquéritos concluídos significa que estão em condições, em boa medida, de oferecerem, são encaminhados ao Ministério Público, quando são passíveis de denúncias por prática de crime, por condutas criminosas, e, portanto, é uma fase muito importante, preparatória da responsabilização de ordem criminal. Então, a conclusão de 17.900 inquéritos policiais é um indicador bem expressivo do sucesso da Operação Átria. E aqui, para mim, um indicador que é mais expressivo, a quantidade dos agressores, 4.255 pessoas que foram presas. E dessas pessoas presas, 3.598 foram prisões em flagrante, o que significa que a atuação da operação, em decorrência da atuação muito diligente de todos os estados, nós prendemos 3.598 pessoas de um universo de 4.255 presos
essas 3.500 em flagrante. Armas brancas apreendidas, armas de fogo, munições. Os números são esses. Eu queria passar a palavra à delegada Fernanda Antonucci para que possa fazer a apresentação e depois, de maneira rápida, uma palavra de cada delegado aqui, representando cada estado, para que a gente possa depois ouvir as indagações dos senhores e senhoras da imprensa. Obrigada, secretário. Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia, minhas colegas. Que honra compor essa mesa com as senhoras. Sou delegada de polícia também, da Polícia Civil do Estado do Amazonas. Já atuei na Delegacia da Mulher e com muita honra hoje estou na Senasp podendo contribuir de alguma forma aqui, os estados. Aqui nós vamos só explicar rapidamente para os senhores a metodologia utilizada pela operação, como é que funciona, está funcionando a Operação Átria, porque ela ainda está em curso. Os números aqui informados pelo nosso secretário são números ainda parciais. Temos certeza que eles já serão mais surpreendentes. As delegadas estão aqui, mas as equipes estão atuando nesse momento nos seus estados, dando continuidade à operação. Então, nós temos uma doutrina nacional integrada, de atuação integrada de segurança pública, com base nela que nós planejamos essas operações e utilizamos a metodologia 5W2H, realmente utilizando o que, o porquê, quem, onde, quando, como e quanto. Então, a gente utiliza essa metodologia, a gente busca saber o que está acontecendo, identificando o problema, o que nós vamos fazer. Então, foi quando o secretário determinou a Diretoria de Operações Integradas a planejar uma operação integrada, que seria, então, essa operação de combate a crime de violência contra a mulher, o porquê do que ela foi feita. Então, nós também recebemos aqui, do nosso secretário, da necessidade, primeiro a pauta do Ministério da Justiça, a pauta do nosso secretário, dessa repressão, do enfrentamento a esse tipo de violência contra a mulher. Quem faria? Então, seria coordenado pela Diretoria de Operações Integradas, com a participação das 27 polícias civis do Brasil. E as 27 polícias do Brasil fazendo a integração nos seus estados com outras forças, com a participação da Polícia Militar, participação da rede de proteção, guardas municipais, guardas civis, enfim, todo aquele apoio que alguns estados, ou a maioria deles, possuem. Então, onde é que ela está acontecendo? Nós temos a grata satisfação de que está acontecendo em todas as unidades federativas do Brasil e com mais de 50% dos municípios do Brasil estão participando. Então, essa operação está alcançando cada vez mais municípios distantes das capitais. Então, ela não está somente na capital. Ela está realmente nos municípios mais distantes, cada vez mais a nossa tendência e buscar alcançar aquela vítima que esteja em qualquer lugar. E quando nós estamos com essa operação tendo início, ela teve início dia 27 de fevereiro, tivemos uma ação mais efetiva no dia 8 de março, em referência ao Dia Internacional da Mulher, e ela ainda está em continuidade nesse mês de março. Como ela está sendo organizada, planejada, executada, realmente coordenada aqui pela Senasp, pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, e com o desenvolvimento das ações pelas polícias civis nos estados. E como o investimento feito pelo Ministério da Justiça foi de aproximadamente de 1 milhão em aporte de diárias, que é justamente um investimento para que o policial na ponta possa realizar suas diligências em outros municípios, como existem agressores que estão foragidos em outros municípios, ou visitas às vítimas também. Então, essas ações, pôde incentivar essas ações realizadas pelas polícias civis, tornando essa concentração de esforço, tornando as ações mais efetivas. Pela uma análise feita no âmbito da operação nessas 3 semanas, nós observamos aqui a ilustração de algumas ações feitas. Nós temos várias fotos, imagens, ações realizadas pelas polícias civis, e esses são alguns dos crimes, os principais crimes detectados no âmbito da operação.
né, o que tem maior incidência, que nesse período foi identificado, é justamente o descumprimento de medida protetiva de urgência. E, dentre outras, crimes como ameaça, difamação, injúria, lesão corporal, sequestro e cárcere privado, estupro, também o estupro de vulnerável, perseguição e o feminicídio, tanto tentado quanto o consumado. Em relação às ações, né, são várias ações que são desenvolvidas de acordo com a realidade, de acordo com o alcance de cada polícia no seu estado, que isso é muito respeitado. A Senasp respeita muito a autonomia e a independência, né, da instituição, do estado e do que ele pode realizar, mas são feitas tanto ações de inteligência, ações preventivas e repressivas, e fica de acordo e a cargo, né, das autoridades aqui decidir o que é o melhor naquele momento para atuar. E, como já informado pelo nosso secretário, os indicadores realmente são números impressionantes e falar sobre eles, sobre essas ações e esses resultados, agora passaremos a palavra aqui para as delegadas falarem um pouquinho conosco. Muito obrigada. Obrigado, delegado Fernanda. Eu quero registrar aqui a presença do nosso coordenador-geral de operações, o delegado Bock, e o nosso coordenador-geral de inteligência também, o delegado Miguel Sobral. Agradecer a presença de vocês e o esforço para o sucesso dessa operação. Então, passo para a delegada Cristiane, para que, de maneira breve, nós possamos ter um retrato de cada região também. Bom dia a todos. Bom dia, secretário. Muito obrigada. Cumprimento também as colegas aqui da mesa. Sou a delegada Cristiane, do Rio Grande do Sul, nesse ato representando, então, o sul do Brasil na Operação Átria. A Operação Átria tem uma importância tamanha no nosso estado e na nossa região, justamente pela visibilidade que a gente consegue emprestar às questões de enfrentamento à violência contra a mulher. O combate ao feminicídio, a repressão aos delitos praticados contra as mulheres, realmente tem se mostrado como um dos grandes desafios da segurança pública, na medida em que a gente verifica pelos dados estatísticos que a grande maioria das mulheres que são mortas unicamente por serem mulheres não tinham a medida protetiva em vigor naquele momento e a maioria delas também sequer tinha uma ocorrência policial registrada. Então, de algum modo, essas mulheres não conseguiram acessar os serviços de segurança e o sistema de justiça e segurança pública. Então, nós temos realmente números impressionantes durante o nosso período operacional e são números que dizem também com o nosso dia a dia de enfrentamento, porém, isso realmente, secretário, é a ponta do iceberg, né? O nosso trabalho é tentar trazer cada vez mais mulheres para o nosso guarda-chuva de proteção, que mais mulheres tenham medidas protetivas, e essas operações integradas nos trazem visibilidade para a temática. Uma temática que muitas vezes, em alguns locais também, é deixada de lado, é entendida como de só menos importância, e nós sabemos que o combate efetivo ao feminicídio só se dá com a prevenção. A gente precisa chegar antes, a gente precisa chegar na casa dessas mulheres, atender as vítimas através dos canais de denúncia anônima, porque muitas vezes a vítima de violência, a vítima que está vivendo nessa situação, não tem condições, não está fortalecida de forma suficiente para conseguir ir até uma delegacia, para conseguir acionar uma patrulha. Então, a gente tem necessidade de, muitas vezes, fazer, né, esse número de palestras realizadas. Essas palestras são para que a prevenção chegue nos bairros, chegue nas periferias, para que a gente consiga falar cada vez mais e que esses números sejam ainda maiores, porque a gente sabe que ainda há muita subnotificação nessas questões relacionadas ao enfrentamento à violência. Então, que nós tenhamos cada vez mais operações integradas, secretário, para que a gente possa realmente trazer números que nem sempre vão dizer que a violência aumentou. Talvez eles só digam que a gente está conseguindo atingir cada vez mais, né? Muito obrigada. Eu queria passar a palavra à delegada Cláudia Dematê, do Espírito Santo, representando a região Sudeste. Bom dia a todas e a todos. Bom dia a todas e a todos. Sou Cláudia Dematê, delegada-chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher do Estado do Espírito Santo, responsável por coordenar nossas delegacias especializadas do Estado, e estou aqui representando a região Sudeste, Espírito Santo, São Paulo, Minas e o Rio de Janeiro. E nós ressaltamos, assim como a doutora Cristiane ressaltou, a importância de uma operação como a Operação Átria, comandada de forma integrada pelo Ministério da Justiça. Aqui nós temos a união de
todos os estados que trabalham por meio de suas delegacias especializadas de atendimento à mulher, diariamente, com muita veemência, no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. E uma operação como essa fortalece ainda mais esse enfrentamento que é realizado por nossas unidades diariamente. O Estado do Espírito Santo e os demais estados do Sudeste, na operação, empreenderam esforços, tanto que no que se refere à repressão dos crimes resultantes de violência doméstica e familiar contra mulheres, bem como crimes contra a dignidade sexual. Obviamente, quando nós falamos dessa violência doméstica e familiar contra a mulher, nós temos que ressaltar que, infelizmente, é uma violência que sempre existiu na nossa sociedade. Fruto desse machismo estruturado, estruturante, fruto dessa cultura patriarcal, onde homens até hoje acham que a mulher é posse, é propriedade e praticam diariamente esses crimes estarrecedores resultantes dessa violência contra as mulheres em nosso país. Então, nós atuarmos na segurança pública nessa perspectiva da repressão, para que esses homens, autores de violência que insistem em praticar esses crimes, sejam devidamente responsabilizados criminalmente, é extremamente importante. Então, realizamos ações para cumprimento de mandado de prisão, busca e apreensão, diversas prisões em flagrante e as diligências investigativas. Só que, para além disso, como nós estamos falando dessa violência, onde esse machismo estruturado leva esses homens a cometerem esse crime até hoje, uma das grandes importâncias da Operação Átria foram as ações de prevenção. E isso foi realizado pela região Sudeste, assim como as demais colegas que estão aqui, com toda a dedicação. Nós realizamos ações de palestras nas escolas, dialogando com os adolescentes, trabalhando numa perspectiva de prevenção para que esses adolescentes, os meninos não sejam futuros autores e as meninas não sejam futuras vítimas. Isso foi uma diligência muito forte, empreendida em todos os estados e estimulada por essa ação da Operação Átria pelo Ministério da Justiça. Além disso, realizamos diálogos, ações itinerantes com vários municípios em todo o Brasil e na região Sudeste, dialogando com a população na rua, exatamente mostrando para a sociedade que a luta pelo enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher não é uma luta somente das mulheres, ela é uma luta de toda a sociedade. E esses resultados são expressivos, são determinantes. Operações como essa vêm reforçar este enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher em nosso Brasil. E, além disso, o apoio do Ministério da Justiça nas ações de inteligência para cumprimento de mandados de prisão de autores que, às vezes, estão foragidos, e essa integração entre os estados é fundamental. Então, nós destacamos que essa operação ela veio trazer frutos, ela veio reforçar essa ação integrada de todas as delegacias especializadas de atendimento à mulher, e nós viemos com ela também deixar um recado para as mulheres que estão numa situação de violência doméstica e familiar, que, como a doutora Cristiane ressaltou, o feminicídio é a ponta desse iceberg. E nós temos que trabalhar orientando essas mulheres, dizendo que existe uma lei e toda uma rede, seja por meio da integração da Polícia Civil, da Polícia Militar, com o trabalho das Patrulhas Maria da Penha, que trabalhou integrado nessa operação conosco, e alertar as mulheres que são vítimas de violência doméstica. Denuncie desde a primeira violência sofrida. Em geral, não começa com a lesão, com o feminicídio. Começa com as violências morais por meio do xingamento, das humilhações, do subjugamento, evolui para uma violência psicológica, e aí sim nós temos essa escalada da violência com o cometimento de crimes mais graves. Então, um comprometimento do governo como esse, para mostrarmos que estamos aqui para atender e acolher essas mulheres, é muito importante. E mostrar para toda a sociedade que violência jamais será demonstração de amor. Quem ama não xinga, não humilha, não agride, não mata. Quem ama tem respeito. E violência é crime, e nós estamos aqui para atuar com toda a veemência. Muito obrigado, doutora Cláudia. Passo a palavra aqui à delegada Ana Elisa Martins, delegada do Estado de Goiás, representando a região Centro-Oeste. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Ana Elisa, sou delegada do Estado de Goiás. Tive a honra aqui de ser convidada para representar os estados da região Centro-Oeste, né? Goiás, Mato Grosso do Sul
e o Distrito Federal. Não vou ser repetitiva com o que as colegas já pontuaram, né? A Operação Átria é um sucesso, no estado de Goiás não é diferente. Há uma preocupação muito grande da segurança pública, no sentido de que nós tenhamos, de fato, uma integração que traga bons resultados. Nessa operação é importante destacar o que nós já sabemos há décadas, que as delegacias da mulher são, sim, as portas de entrada para que as mulheres façam suas denúncias. Nós, delegadas, temos uma grande representatividade, sim, nessa luta. Somos pioneiras nisso e, muitas vezes, trouxemos as outras forças para o nosso lado, para que elas também se envolvam com a causa. São milhares de mulheres sendo atendidas todos os dias. O acolhimento, com certeza, o detalhe, né, talvez a condição mais importante para que as mulheres tenham confiança no trabalho da segurança pública. E essa é a nossa intenção, fazer com que as mulheres se sintam mais próximas da segurança pública, que novos canais de contato sejam ainda mais estabelecidos para que a gente estreite esse relacionamento. É importante que a sociedade confie no policial, que ela consiga procurar o policial, que ela acredite que procurando o policial ela terá um bom atendimento. E a Operação Átria trouxe destaque para isso. Eu posso destacar em Goiás que a parceria das forças, Delegacia da Mulher, Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana, tem trazido excelentes resultados. E eu tenho certeza que isso tem sido um modelo, né, de ações também em todos os estados do Brasil. Como eu disse, não vou me prolongar, mas gostaria de deixar aqui destacado mesmo o propósito de todas nós. O propósito e a luta por essa causa. Realmente existe um esforço, esse esforço é continuado, estamos presentes, nossa atividade é ininterrupta. Acho que todos os estados hoje dispõem de serviços 24 horas, e como o próprio secretário pontuou, a violência doméstica ela não dá tréguas, né? Ela acontece em todos os horários, todos os dias, e não só a violência doméstica, é importante também falar sobre os crimes contra a dignidade sexual. Cada vez mais as mulheres estão procurando as delegacias, há uma ação permanente no estado de Goiás, por exemplo, no combate à importunação sexual, né? Mulheres sendo importunadas no transporte coletivo, isso é muito comum e quase nunca isso é levado ao conhecimento das autoridades pela correria do dia a dia, a vergonha mesmo de relatar esses episódios. E quanto mais registros são feitos, isso não significa que o crime está aumentando, que a prática criminosa está aumentando. Na verdade, a sociedade está se encorajando a debater temas tão importantes, né, em situações que estão sempre humilhando nós, mulheres. Por isso é tão importante essa parceria, secretário. Eu agradeço muito a Senasp, o Ministério da Justiça. É uma política de governo e eu tenho certeza que ela vai prosseguir aí nos próximos meses e anos e nós apresentaremos dados ainda de maior sucesso. Obrigada. Delegada do Estado do Amazonas, representando a região norte. Bom dia a todos. Marna, do Amazonas, representando a região norte. Enfatizar a importância da Operação Átria, porque tira um pouco as delegadas da função fim, que é a Polícia Judiciária. Nos leva a fazer um trabalho preventivo, a buscar essas vítimas. No Amazonas, por exemplo, no Pará, nós utilizamos embarcações para ir até a zona rural desses estados, buscar vítimas que muitas vezes são violentadas e não conseguem, seja por situação geográfica ou situação financeira, fazer essa denúncia. Então, essa Operação Átria, ela é importante porque ela tem esse incentivo, ela nos traz essa força, ela nos encoraja a encorajar essas mulheres a buscar ajuda, que muitas vezes não são alcançadas normalmente. Então, é muito importante que haja esse tipo de integração, esse tipo de incentivo através do governo federal. Nós temos uma região que ela é diferenciada pelo seu tamanho e a Átria nos ajudou a ter essa sensibilidade, a olhar aquela mulher mais distante. Então, é importante que seja um trabalho continuado, é importante que seja, inclusive, incentivado mais vezes. E os resultados, a operação ainda não finalizou, nós temos 3 semanas apenas, mas não só com números de prisões, de inquéritos instaurados, mas de vítimas atingidas. Nós chegamos a essas vítimas através de ações
preventivas, com palestras, com buscas ativas dessa vítima, onde ela está, e com esse encorajamento para que ela busque a segurança pública, para que ela busque a delegacia, para que ela busque nós mulheres e tenham esperança. E a nossa função é justamente essa, a nossa função é de mudar a realidade dessas mulheres vitimizadas. E nós estamos para servir, nós estamos presentes em cada município, por mais longínquo que ele seja, essa voz ela tem que ser ouvida e tem que ser alcançada pelo sistema de segurança. Então, mais uma vez, obrigada por essa iniciativa, por essa operação que muito contribui para que nós busquemos essas vítimas onde quer que elas estejam. Obrigado, delegada Marda. Parabéns pela sua exposição. E eu chamo a última representante da última região, região Nordeste, delegada Fabiana Ferreira Leandro, delegada da Polícia Civil do Estado de Pernambuco. Bom dia a todos. Eu quero inicialmente agradecer, a oportunidade de estar aqui representando os 9 estados do Nordeste, parabenizar o Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Senasp por essa operação, que é uma operação, conforme as colegas falaram, complementando só a fala delas, traz visibilidade para essa temática tão importante, que antes nós éramos acostumados com operações de repressão qualificada em outras áreas, em combate ao tráfico de drogas, ao CVP, ao CVLI, e agora nós estamos fazendo operações repressivas também nessa temática. E essa operação em especial também traz o viés preventivo, traz para a gente a oportunidade de levar realmente a prevenção a todos os municípios dos estados, que é extremamente importante, especialmente nos estados do Nordeste, onde nós temos uma cultura machista muito forte. As ações preventivas são importantíssimas, porque nós temos papéis sociais atribuídos a homens e mulheres de forma bem desproporcional, onde muitas vezes homens eles resolvem conflitos com violência e isso é aceito pela sociedade. E nós precisamos combater esse tipo de conduta. As ações preventivas que nós realizamos são importantíssimas, porque nós levamos informações às vítimas. Quando nós fazemos ações itinerantes nos municípios, nós levamos a conscientização dos direitos que a vítima tem, de que existe uma rede de proteção para apoiar, além das delegacias de polícia, e também nós conscientizamos a sociedade em geral, os homens também são importantes atores nesse combate à violência contra a mulher. Eu costumo dizer nas ações preventivas que a Lei Maria da Penha ela não é contra homens, ela é contra agressor de mulheres. E nós precisamos conscientizar a sociedade como um todo do que é violência contra a mulher e quais são as condutas que podem fazer, no que fazem um homem se tornar um agressor. Então, gente, é extremamente importante, porque a operação faz com que nós, das delegacias especializadas e das delegacias comuns, a gente consiga se voltar para essa temática, consiga fazer ações nos municípios, divulgar na imprensa local informações sobre a temática. Inclusive, em Pernambuco, nós fizemos uma operação no interior, percorremos 8 municípios do sertão pernambucano, conscientizando a população, indo em feira, em comércio, para que essa informação chegue realmente às vítimas, para que elas consigam sair do ciclo de violência, entrando na rede de proteção, para ter suas vidas salvas e para que elas consigam viver livres de violência. Então, parabenizar realmente por essa operação que é importantíssima e que deve perdurar aí por todos os anos. Obrigada. Obrigado, delegada Anelisa. E então, feitas as apresentações, a gente fica à disposição aí para eventuais perguntas de vocês. Tá, a primeira pergunta é Raquel Norato, TV Globo. Olá, boa tarde. A primeira dúvida é se vocês vão apresentar o balanço final e quando. E a outra dúvida é como essa operação estava prevista para durar no mês de março, qual o planejamento daqui para frente? Porque ontem mesmo a Fiocruz apresentou um dado de que a taxa de homicídio contra mulheres aumentou 30% nas últimas 4 décadas e que esse índice é acima, inclusive, do que a ONU considera como extrema violência. Então, qual o planejamento? Obrigada. Nós vamos apresentar os resultados no dia 28 de março,
Então, é a primeira indicação. E agora nós estamos tendo um novo diretor que está assumindo a diretoria de Operações Integradas e Inteligência, o delegado Romano Costa. Ele está chegando hoje aqui a Brasília e vai assumir essa diretoria. Certamente, como esse eixo de enfrentamento à violência contra a mulher é um eixo estruturante da Política Nacional de Segurança Pública do governo do presidente Lula, isso é um dos eixos do PRONASSE, que foi lançado a semana passada. Ele será um dos eixos na repartição dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, que nós vamos repartir com os estados esse ano, e nós pretendemos colocar operações desse tipo. Vai haver uma programação regular ao longo do ano e a gente vai planejar as novas operações, tendo claro que ela deve ser, se não permanente, porque nós temos que fazer uma série de outras operações também, mas ao longo do ano nós faremos algumas operações desse tipo. Isso será adequadamente planejado com a assunção do novo diretor Romano Costa. Jonas Maia, CNN. Olá, muito bom dia. Bom dia. Eu queria fazer duas perguntas. Primeiro para a doutora Marna, que é da região norte. Olá, bom dia. E para o doutor Tadeu, secretário. Sobre esses locais distantes que vão de barco, eu queria que a senhora exemplificasse melhor quantos barcos, quais cidades foram visitadas, se tem como falar mais sobre esse tema. E para o secretário Tadeu, sobre esse aporte que foi falado de 1 milhão, como é que ele é feito, para que ele é feito, detalhar melhor? Obrigado. Bom dia. Posso falar do Amazonas. Eu sou lotada no município de Parintins, que é o interior do estado. Então, Parintins conseguiu alcançar 3 municípios e a zona rural. Barreirinha é outro município que nós alcançamos, e sempre através de barco, embarcação pequena mesmo, porque nós não temos estradas, nós temos rios. Então, sim, foi através de transporte fluvial. A delegacia em Parintins é composta por mim, 5 agentes e um escrivão. Então, em regras, é um barco que possa compor essa pessoa e o piloto e um copiloto. Então, no máximo, aí 10 pessoas para que nós cheguemos. De Parintins para Barreirinha, 2 horas de viagem através de rio. Ao mais distante foi Nhamundá, que 3 horas de voadeira. Voadeira é uma embarcação menor ainda, com um motor de 150, a potência. Mas nós vamos, a Átria nos incentivou aí. E nós chegamos nesses municípios e nós somos muito bem recebidos quando nós falamos que é de uma operação nacional de combate à violência contra a mulher. E impressionante é que esse público nos municípios é misto. Os homens se interessam para ouvir o que a gente tem para falar. Sobre os custos, antes de falar sobre o custo, só um comentário sobre a resposta da delegada. A importância da gente entender as diversidades do Brasil. O estado do Amazonas é um estado que tem uma extensão territorial muito grande, tem uma zona de fronteira de 1.600 quilômetros, boa parte dela fronteira molhada, fronteira de rio. Então, nós precisamos estruturar, nós temos aí um debate sobre a Amazônia. A Amazônia hoje é um território onde há uma sobreposição de criminalidades, é o tráfico de droga associado ao tráfico de armas, ao tráfico de pessoas, a prostituição infantil, a extração ilegal de madeiras, a extração ilegal de minérios, ao garimpo, garimpo já falei, a grilagem de terras, ou seja, é um território que tem potencialidades ambientais e econômicas enormes, e por isso mesmo foi objeto, em razão da relativa ausência do Estado no território amazônico, você tem a criminalidade se empoderando, se valendo inclusive dessas peculiaridades geográficas, climáticas e daquele bioma lá, o que vai fazer com que o governo brasileiro tenha um debate interno, que naturalmente ainda está em maturação, sobre um programa para a região amazônica como um todo, os 9 estados da Amazônia Legal. Nós já recebemos os secretários de segurança, tem a questão ambiental, mas ela não está dissociada da questão de segurança pública, pelo contrário, porque as criminalidades são conexas, o crime ambiental é conexo ao tráfico de armas. Então a gente está discutindo a forma
como o governo brasileiro restaura a presença do Estado na região amazônica para o enfrentamento de todo esse cardápio de criminalidades. E isso tem também que recuperar a capacidade operacional do Estado. Às vezes ela falou aqui das voadeiras, que são lanchas em alta velocidade, e muitas vezes o poder público não tem o instrumental necessário para fazer um adequado enfrentamento à criminalidade. Então, esses programas também vão ter que pensar a restauração da presença do Estado, mas também a reconstituição da sua capacidade operacional, com bases fluviais que possam fazer um adequado enfrentamento, lancha blindada, aeronaves, armamento pesado, porque nós não podemos enfrentar a criminalidade em condição de desigualdade. E uma medida concreta que já foi anunciada pelo ministro Flávio Dino e pelo diretor-geral da Polícia Federal, doutor Andrei, tem uma base da Polícia Federal que vai ser fixada em Atalaia do Norte. Atalaia do Norte, para quem não conhece, é no Vale do Javari, onde morreram o Bruno Pereira e o Dom Phillips, o que sem dúvida nenhuma, uma demonstração de que nós vamos ter rapidamente, tem dinheiro para isso, para estruturar, restaurar a presença do Estado e solver, inclusive, as deficiências estruturais e infraestruturais de uma região que tem, como ela disse, quando ela faz essa afirmação, isso é a verdade, que não tem estradas, tem rios. Então você, às vezes, para investigar uma conduta criminosa, você tem que deslocar alguém que está em Manaus, você anda 3 dias de barco para chegar lá, quando o estado vizinho, Roraima, Rondônia, pode muito bem, se a gente pensar em consórcios de segurança pública, consórcio é uma figura que está na Constituição, tem uma legislação própria, então nós estamos também debatendo a possibilidade de consórcios na área de segurança, de modo que haja uma interação ali de polícias de um estado com atuação em outro estado, que hoje isso não é possível por conta da jurisdição de cada uma delas. São debates que estão sendo feitos, mas certamente nós vamos, no prazo curto, apresentar alguma política pública estruturada na região da Amazônia. Com relação a esse valor, R$1.013.163,97. Isso é uma ninharia que a Senasp está gastando para ter esses resultados. Nós queremos gastar mais com esse tipo de operação integrada, porque isso faz com que essas deficiências infraestruturais, a falta de determinados policiais numa área do Estado, e tem estados que são no meu estado, Pernambuco, entre Recife, a capital, e o extremo do sertão, são quase 1.000 quilômetros. São 850 quilômetros até Petrolina, e tem regiões um pouco mais distantes. Então, nós temos que pagar diário para deslocar profissionais de polícia, de onde tem, para fazer as apurações, um trabalho que não interrompe o trabalho cotidiano que é feito. Então, ele tem que ser feito de maneira ampliada. Essa ampliação de carga horária dos policiais, que basicamente é o valor desse custo. Basicamente não, é exclusivamente, eu diria, o valor desse custo da operação, e por isso eu considero que, pelos seus efeitos e pelo produto da Operação Átria, nós queremos gastar mais com esse tipo de operação. Mais alguém? Bem, não havendo, eu quero aqui agradecer. Se puder, eu queria que passasse de novo o total de preços. Vocês podiam distribuir aqui essa apresentação. Mas tem a divisão de quantos foram flagrantes, quantos não mandados? Essa divisão eu fiz aqui de caneta, porque foi uma pergunta que eu fiz. Eu digo, quantos foram em flagrantes? Aí eu anotei aqui, tem um total de 4.255, são 3.500 e... Eu anotei aqui em algum lugar. Pronto. Eu posso distribuir isso aqui? Pronto, se você quiser aqui, aí eu peço que faça cópias para distribuir para quem tiver interesse. Mas aqui já tem aqui, eu vou te deixar. Bem, então agradecendo aqui a... Mais uma pergunta. Tem uma pergunta? Desculpa. Renato Ribeiro, Rádio Nacional. Por favor. Obrigado. Então, essa pergunta vai para as delegadas. As senhoras falaram muito sobre prevenção, né? Eu acho que isso é importante.
mas em algumas reportagens a gente percebe que muitas mulheres ainda procuram delegacias ou procuram o sistema de justiça e elas não recebem essa devida atenção que as senhoras até falaram aí, nesse primeiro atendimento, uma certa compreensão também ali, no caso, para fazer a denúncia na delegacia, ou seja, para o policial militar que está fazendo aquele primeiro atendimento, enfim. Como é que resolve isso? Eu pediria que a delegada Fernanda pudesse responder a pergunta. A respeito dessa situação que você relatou, é uma preocupação da Senasp também, de capacitar esses profissionais de segurança pública para ter esse atendimento diferenciado a esse público. Então, é uma preocupação também que a Senasp tem, está buscando, existem já cursos e treinamentos que são feitos e justamente até os profissionais que atuam nessas operações também serão contemplados. Porque nós sabemos que tem policiais que estão numa delegacia, numa unidade que tem outro foco, por exemplo, combate ao crime organizado, a tráfico de drogas, e vão para uma unidade dessa que o tratamento é diferenciado. Então, a busca, né, o que a Senasp está buscando e ouvindo as demandas das unidades policiais nesses encontros principalmente, é a preocupação de capacitar esse profissional, essa capacitação para ele ter o atendimento, né, diferenciado, valorizado, prioritário, e isso vai fazer diferença para justamente buscar que a vítima se sinta acolhida, se sinta à vontade nas unidades policiais que ainda não atuam dessa forma. Como ainda não temos braço para alcançar todas as unidades, realmente as prioridades serão essas delegacias especializadas. Mas eu tenho certeza que a Senasp e o Ministério da Justiça, eles vão buscar atender todas as unidades. Porque, na verdade, todos os policiais, eles devem saber atender esse tipo de vítima, né, nessa situação de vulnerabilidade. Eu queria complementar a resposta da delegada Fernanda, dizendo o seguinte: a primeira coisa para a gente entender a gravidade da violência contra a mulher no Brasil é saber que o Estado brasileiro está muito longe ainda de ter uma situação ideal de enfrentamento. E é por isso que nós estamos colocando isso como um eixo central, porque nós vivemos tempos recentes onde a diretriz política era não prestigiar esse enfrentamento à violência contra a mulher, mas, ao contrário, era patrocinar um comportamento que terminava reforçando essa visão preconceituosa, misógina, agressiva, violenta contra a mulher. Então, nós estamos colocando isso como eixo central da política de segurança pública do novo governo, do Ministério da Justiça, na Senasp. Nós precisamos fortalecer a convicção, o conceito, a linha política, mas também fortalecer estruturalmente. Então, esse ano, nós vamos destinar 500 viaturas para as patrulhas Maria da Penha e delegacias especializadas da mulher. Se você colocar a violência contra a mulher para ser atendida numa delegacia comum, quem já foi em delegacia sabe disso, muitas vezes o registro da ocorrência é feito ao mesmo tempo, na mesma sala, pelo agressor e pela vítima, o que é uma nova agressão. Então, a delegacia especializada dá uma condição, não diria em grau de excelência, mas é uma condição muito melhor de trabalho, porque tem diretriz. Essa especialidade, vocês viram aqui, são profissionais de segurança que são mulheres, são profissionais que sabem das dificuldades enfrentadas nessa temática no país e, naturalmente, esse tratamento especializado tem que ter uma estrutura física e operacional compatível com essa diretriz. Não tem diretriz política que tenha expressão que não tenha tradução orçamentária. Então, as 500 viaturas, nós fizemos um edital de 8 milhões de reais para que os municípios possam acreditar projetos aqui no Ministério, em geral envolvendo as guardas municipais, que cumprem um papel importante também no sistema de segurança pública. Aqui em Goiás tem uma cidade, a senhora que é de Goiás, Aparecida de Goiânia, que ao longo dos últimos 10, 12 anos estruturou uma guarda municipal que tem um policiamento ostensivo que é feito pela guarda, 600 guardas municipais, 40 pontos dividindo
na cidade onde a Guarda Municipal é uma verdadeira polícia municipal, uma polícia comunitária que a população se aproxima, pede ajuda, vai desde atravessar um idoso numa avenida, num tráfego intensivo, até ficar na porta das escolas, enfim. Há um conceito de polícia comunitária que tem tudo a ver com o papel de prevenção dos municípios. Por isso, esse papel de prevenção, que vai muito além do papel de polícia judiciária, de investigação propriamente dita, de quando o fato criminoso já aconteceu. Essa atuação dessa forma, ela consegue prevenir que uma mulher seja morta, que uma mulher seja agredida, que uma mulher seja humilhada, ou seja, é um papel fundamental que nós estamos ainda muito longe de chegar numa condição ideal de exercício desse papel. Ok? Muito obrigado pela presença e paciência de vocês e nos ouvir. Quero cumprimentar finalmente aqui a nossa Diretoria de Operações Integradas de Inteligência, Dr. Bock, Dr. Miguel Sobral, saudar o nosso diretor Romano Costa, que chega hoje para fortalecer o nosso trabalho, agradecer a coordenação da delegada Fernanda Antonucci e agradecer aqui as senhoras delegadas de polícia, Marna de Miranda Barbosa, Cláudia Dematê, Fabiana Ferreira, Ana Elisa Martins e Cristiane Machado, pelo belo trabalho. Parabéns pela exposição de vocês. Muito obrigado e bom dia.